Uma boa noite a todos os nossos irmãos e amigos que aqui chegaram para mais esse culto de adoração e louvor ao nosso Deus. E dando continuidade ao nosso louvor aqui, a nossa Semana Santa, nós iremos cantar o hino de número 62. Assentados. Lá no monte além, eis a luz de cruz, onde alguém está em aflição. É o meu Senhor que do céu desceu. Cantar o hino, tema da nossa semana de oração. Assim que começar a tocar o hino, nos coloquemos de pé. Se você tem algum pedido, algum agradecimento a Deus, pode trazer aqui na caixinha e depositar aqui nela. Gratidão a ti, meu Salvador, deixaste toda a glória pra sofrer e morrer por amor. Eu posso te ver lá na cruz, derramando seu sangue por mim. De joelhos me entrego, chorando e pedindo perdão. Jesus nasceu, viveu
multidão, minha alma me usa, Senhor. Jesus nasceu, viveu, amou e se entregou por ti. Sofreu, morreu, ressuscitou e logo virá. Abriu os braços para morrer e assim vai te esperar. A paixão de Cristo é você, entrega a Ele o coração. Jesus nasceu, viveu, amou e se entregou por ti. Sofreu, morreu, ressuscitou e logo virá. Abriu os braços para morrer e assim vai te esperar. A paixão de Cristo é você, entrega a Ele o Amém. Boa noite a todos vocês, boa noite a você, internauta, que nos assiste nessa noite. Eu convido a todos vocês para uma oração, para conversarmos com Deus. E aqueles que puderem, vamos nos colocar de joelhos. Grandioso Deus e Pai, somos imensamente gratos porque o Senhor nos trouxe nessa noite de terça-feira para ouvir a Tua voz. Senhor, limpa o nosso coração de todo mal, das preocupações do dia a dia, e que nós possamos, ó Pai, ao ouvir a Tua voz, sentir o Senhor bem pertinho de nós. Cuida de todos nós, cuida de cada filho Teu que hoje veio Te adorar. Cuida também daqueles que ainda estão trabalhando, estão no caminho, voltando para casa, para os seus lares, e aqueles que estão tentando ainda chegar aqui. E fica também, ó Pai, com todos os nossos irmãos que estão nos assistindo pela internet. Abençoa eles, dê grande sabedoria a eles, e dá-nos, ó Pai, a Tua paz. Fique, Pai, também com o nosso pregador de hoje, o Felipe Valente, que ele, ao abrir a Tua palavra, seja iluminado por Ti, e nós possamos aprender cada vez mais. Em nome de Jesus, nós Te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Nesse momento eu passo, então, a palavra ao nosso irmão Felipe Valente, que irá agraciar a todos nós aqui com suas músicas, louvar o nosso grandioso Deus e trazer uma mensagem que eu confesso que a mensagem de ontem, eu fiquei meio assim, esperando para ver o desfecho final, né? Mas foi fantástica. Realmente uma mensagem muito poderosa, muito certa. Abre a mente da gente. É para a gente pensar, viu? Antes de qualquer coisa, pense. Porque a palavra de Deus, você tem que ouvir, pensar e colocar em prática. E o que ele falou ontem aqui é verdade. Desconstruir o seu eu, todas aquelas ideias preconcebidas da religiosidade e praticar uma religião verdadeira.
Sua palavra o mundo criou, mas me esculpiu. E empoeirou suas mãos e seus pés. Foi flagrante o amor que sentiu por mim. Soprou em mim seu sopro cortante, diamante que quer ver alguém viver. Você pensou em dar as costas e fingir que não há alguém que dá a razão pro existir. Sabia que o homem seria infiel, mas não desistiu. Morreu numa cruz antes mesmo do mundo existir. E empoeirou suas mãos e seus pés. Foi flagrante o amor que sentiu por mim. Soprou em mim seu sopro cortante, diamante que quer ver alguém. Soprou em mim seu sopro cortante, diamante que quer ver alguém viver. Flagrante o amor que sentiu por mim. Soprou em mim seu sopro cortante, diamante que quer ver alguém viver. Soprou em mim seu sopro cortante, diamante que quer ver alguém viver. Deus diz assim: há um Deus que fez o céu, a terra e o mar, e me fez a sua imagem e semelhança. Boa noite, mais uma vez boa noite. Que bom que você está aqui, que bom que você veio, que bom que você trouxe os seus amigos, seus parentes. Que bom que nós estamos reunidos aqui em tão boas condições, não é verdade? Em outros lugares, ou muito próximo daqui, as pessoas estão reunidas em condições não muito favoráveis, né? Nós estamos em excelentes condições. Isso é muito bom. Isso é muito bom, eu louvo a Deus por isso.
Poucas palavras bastariam para eu entender, ou um olhar, quem sabe, seria tudo pra dizer. No teu silêncio é que eu te escuto e posso te encontrar. Mas teus caminhos são tão altos, secretos demais. Eu não queria todas as respostas. Eu nem queria entender teus caminhos, só o pouco que eu sinto agora. E retornar à tua casa, pra me esconder debaixo das tuas asas. Mais nada, mais nada, nada, nada mais. Mais nada, mais nada, nada, nada mais. No teu silêncio é que eu te escuto e posso te encontrar. Mas teus caminhos são tão altos, secretos demais. Eu não queria todas as respostas. Eu nem queria entender teus caminhos, só o pouco que eu sinto agora. E retornar à tua casa, pra me esconder debaixo das tuas asas. Mais nada, mais nada, nada, nada mais. Mais nada, mais nada, nada, nada mais. Mais nada, mais nada, nada, nada mais. Não quero nada mais. Escrevi uma música há pouco tempo, que eu gosto muito. Oi. Ó. Essa esponjinha aqui atrapalha às vezes. Mas ela é boa para outras coisas, muito boas, muito boa. Mas para minha voz ela não é boa, porque minha voz é muito... faz muito assim. Escrevi uma música há pouco tempo, que é uma música que eu não vou gravar nem no próximo disco, né? Mas ela está escrita e eu também não vou dar para ninguém essa música, porque eu gosto muito dela. E eu vou gravar ela em alguma coisa especial que eu for fazer, para frente, que eu não sei o que é. Mas eu tenho dividido ela em alguns lugares, e eu tenho brindado as pessoas aonde eu vou com essa canção, com uma maneira de valorizar os lugares onde eu vou, né? Porque as pessoas fazem muita força para que eu esteja nos lugares, né?
Eu sei que isso tem custos, eu sei que isso pesa para a igreja, eu sei que a igreja tem que caminhar às vezes uma segunda milha para levar um cantor, eu sei. E eu reconheço a maneira como essa igreja tem me amado e tem mantido o meu ministério e a minha vida pessoal com tanto amor, com tanto carinho. E eu sempre faço questão de brindar as igrejas com música que ninguém ouve em lugar nenhum, mas com música que só vai ouvir quem me leva para cantar. Eu queria dividir essa música com vocês, que eu gosto muito. Quem não sonhou em ser notado ao menos uma vez, por um instante ter em si os olhos de alguém? Eu já sonhei em ser notado pelo que já fiz. Quem não sonhou em ser alguém além da multidão e ter a voz ouvida em coro de uma canção? Eu já sonhei em ser alguém além da multidão. Surgirá nova canção, eu serei o primeiro a cantá-la. Versos que alguém cantou um dia no deserto, sozinho. Finalmente sobre mim repousarão teus olhos e teus braços. Surgirá nova canção, eu serei o primeiro a cantá-la. Versos que alguém cantou um dia no deserto, sozinho. Finalmente sobre mim repousarão teus olhos e teus braços. Mar vermelho ali, bloqueando a salvação. Um milagre ao erguer as duas mãos. 7 dias gastos rodeando Jericó. Um clamor de fé e a libertação. Pessoas tão comuns
como eu e você, permitindo Deus usar com seu poder. Fico impressionado ao pensar que para Deus conseguir me usar é preciso primeiro eu permitir fechar os olhos e acreditar, sentir a essência do meu ser cantar. Oh meu Deus, vem minha vida possuir aqui. Um gigante ali, bloqueando a luz do sol, 5 pedras pra fazer o chão tremer, uma gravidez dias antes de casar, e a emoção de ver Jesus nascer. Pessoas tão comuns como eu e você, permitindo Deus usar com seu poder. Fico impressionado ao pensar que para Deus conseguir me usar é preciso primeiro eu permitir fechar os olhos e acreditar, sentir a essência do meu ser cantar. Oh meu Deus, vem minha vida possuir aqui. Um Deus que é infinito em saber, escolheu usar a limitação do meu ser. Se eu apenas permitir, fico impressionado ao pensar que para Deus poder me usar é preciso primeiro eu permitir fechar os olhos e acreditar, sentir a essência do meu ser cantar. Oh meu Deus, vem minha vida possuir aqui. É preciso primeiro eu permitir fechar os olhos e acreditar, sentir a essência do meu ser cantar. Oh meu Deus, vem minha vida possuir aqui. Oh meu Deus, vem minha vida possuir aqui. Oh meu Deus, vem minha vida possuir aqui. Amém. Estou me sentindo um repórter Novo Tempo com esse negócio aqui, ó. E aí, vamos lá? Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 7. Ontem eu preguei também sobre essa primeira carta de João. Hoje eu vou pregar de novo sobre ela. Não sobre ela, com um fragmento dela. Usando um fragmento dela. Posso tirar esse Black Power aqui? Pode.
Oi, som, ó. Tá vendo como é que minha voz melhora? Mas aí fica mais bonito o microfone com aquele Black Power ali, com a espuminha, né? Vamos lá. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7. Bom, antes de começar a ler, eu quero fazer um parênteses rápido. Existem textos que eles carecem de uma regra elementar para uma boa compreensão teológica daquilo que o texto quer dizer ou de aonde o texto quer chegar. A regra elementar chama-se hermenêutica. Hermenêutica é basicamente o seguinte, é um estudo, basicamente mesmo, eu estou falando basicamente de quem não conhece do assunto, tá? Basicamente, hermenêutica é um estudo de como interpretar o texto. E aí, nesse estudo, os teóricos, eles estabelecem regras claras de interpretação do texto. Ok? E uma das maneiras de interpretar o texto, por exemplo, é suas condicionantes sociais. Todo texto tem quem escreveu porque fazia parte de uma comunidade, falava uma língua, tinha uma cultura, tinha um jeito de ser, né? Passava por determinados problemas sociais no período em que viveu, né? Aí a economia, né, ou a sobrevivência, ou o curso da sobrevivência desse indivíduo nessa sociedade influencia necessariamente a maneira como ele escreve, a sua mentalidade, suas percepções sobre a vida, enfim, e tudo isso, de alguma forma, contamina o texto, na maneira de escrever. Não é diferente na Bíblia, a Bíblia inteira é assim. Mas esse é um dos textos que eu considero um texto que, embora ele carregue tudo isso, embora ele traga à tona todas essas condicionantes do indivíduo que escreve, esse texto, ele não carece de uma dose cavalar de hermenêutica para você entender exatamente o que o camarada está querendo dizer. Né? O que João está querendo dizer aqui. Parênteses feito, vamos ler o texto. Você vai ver como é que não precisa de muita verborragia, né? Não precisa teologizar a teologia da teologia da teologia. Eu gosto de teologia, acho bom, mas acho que tem gente que teologiza muitas coisas. E teologizar a teologia já não é teologia, entendeu? Para nenhum teólogo ficar chateado comigo aqui. E eu gosto muito de teologia. É assim. Amados, amemo-nos uns aos outros porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Está difícil? É complicado de entender? Precisa de alguma explicação a mais, assim, para você saber mais ou menos o que ele está querendo dizer aqui? Aí o versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se de tal maneira Deus nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Aí o versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Mas se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E em nós o seu amor é perfeito. Em outras traduções, aperfeiçoado. Ninguém jamais viu a Deus. Mas se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E em nós o seu amor é perfeito. E em nós o seu amor é aperfeiçoado. Bom, o que caracteriza um seguidor de Cristo? Né? Eu poderia dizer que existem muitas coisas que caracterizam grupos religiosos. E as características dos grupos religiosos, elas estão condicionadas a fatores culturais, elas estão condicionadas ao surgimento dessa denominação ou da outra.
elas estão condicionadas à compreensão que os indivíduos têm, ou que os estudiosos desta ou daquela denominação têm a respeito de determinados fragmentos ou textos bíblicos, né? São muitos os elementos que caracterizam os grupos religiosos. Muitos, né? Mas existe algo que necessariamente deva ser a característica do seguidor de Jesus Cristo. Não importando suas condicionantes sociais, não importando o tempo histórico, não importando o recorte econômico, não importando uma série de coisas que relativizam o indivíduo, né? Relativizam o indivíduo. Então, por exemplo, vamos lá. Existe uma série de definições que são até um pouco arquetípicas, que definem até os religiosos, que não são nem aquilo que os define em essência, mas os definem arquetipicamente. Por exemplo, estamos ali do lado de fora, na rua, é um domingo de manhã, nós estamos nos reunindo para jogar uma bola, no domingo de manhã. E a gente olha para o outro lado da rua, vem passando uma senhora com cabelo bem comprido, sai até o pé, com uma harpa cristã imensa na mão. Ela é de que denominação? Ela é da Assembleia de Deus. Ela é ou da congregação cristã. Pode ser. Ou é um sábado de manhã, estamos indo para a igreja. A gente olha para o outro lado da rua, de repente vem um camarada com uma barba um pouco parecida com a minha, com o quipá na cabeça, né? Junto com o quipá ele tem um talite jogado sobre os ombros. E ele vem andando para a igreja, teoricamente para algum lugar, né? E aí você bate o olho nele, ele tem uma barba grande, um quipá na cabeça, um talite em cima dos ombros, ele é o quê? Ele é judeu. É judeu, pronto, resolvido o negócio. São as definições arquetípicas, né? Aquelas que você olha assim, o camarada para ser judeu, ele não tem que usar quipá e botar um talite, entendeu? Porque eu conheço uma opção de doido que usa talite, bota quipá e tal, não sei o que lá, deixa a barba crescer. Mas não é judeu, o cara não é filho de judeu, não é. Nunca foi a Israel e tal. Mas o cara gosta disso, né? Então são as definições arquetípicas, né? E com essa opção de doido que usa cabelo, não sei o que, ela sai até o pé e tal, que não é nada, em lugar nenhum, mas gosta de usar cabelo grande, sai até o pé. Nossa, mas cada um faz o que quer, né? Gosto é gosto. Tem gente que gosta até de usar barba, você acredita? Então, e aí o que acontece? São as definições arquetípicas, são as coisas que estão do lado de fora que caracterizam os grupos religiosos, né? Por exemplo, estamos sábado de manhã, sentado ali, esperando a igreja abrir, cheguei cedo demais na igreja e tal. Aí olho para o outro lado da rua, vem um cara andando, sábado de manhã, de terno e gravata, com Bíblia, lição da escola sabatina, embaixo do braço, um disco do Arautos do Rei e uma bacia cheia de glúten. Quem é? É adventista do sétimo dia. Né? Podia ter dispensado o glúten, né? Faz um mal terrível, né? Mas tudo bem. Mas a gente adora comer glúten, né? Enfim. Ou sei lá, de repente uns nem gostam tanto. Mas o que importa é que essas são definições arquetípicas dos grupos religiosos. Em essência, nem revela muita coisa a respeito deles, mas aquilo que define assim por fora, né? Você olha assim, bate o olho, né? E o que define os grupos religiosos, eu vou falar como coisa que mais diz respeito à minha área, né? E o que define de maneira muito clara os grupos religiosos são uma série de condicionantes sociais históricas, né? Uma série. E a criação, o surgimento das religiões são fenômenos absolutamente humanos, que é uma outra coisa que a gente precisa entender que não tem nada a ver com Deus, né? São fenômenos humanos. As instituições nós criamos, nós mantemos, e quando elas acabam porque a gente acaba com elas, entendeu? É assim. E um dia não haverão mais instituições, graças a Deus, né? Porque para Jesus voltar não pode ter instituição, porque no céu não vai ter instituição, entendeu? E também não tenho nada contra as instituições, é bom, eu me sirvo dela, eu sou adventista do sétimo dia, estou aqui, é uma instituição que inclusive está mantendo o meu ministério, a minha vida para eu estar aqui. Mas as instituições não se bastam por si, né? Então, vamos lá.
existe uma série de condicionantes que mudam com o tempo histórico e com o lugar social. Por exemplo, vamos fatiar agora, ao invés da gente fatiar todas as denominações, todas as religiões, vamos fatiar só a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a nossa, né? A gente fala da gente. Houve um tempo que a gente não tocava piano na igreja. Olha aí, coitada. Coitada de você, minha irmã. Minha primeira foi professora de piano, a Marinalva. Primeira professora de piano. E eu sou a grande frustração da vida dela, entendeu? Que eu fiz 4 aulas de piano, nunca mais foi lá. Quando ela falava assim, dedo 1, dedo 3, dedo 2, eu falei, meu Deus, está complicado demais. Não voltei mais. Aí fui tocar um instrumento de gente que não vale nada, que não quer nada com a hora do Brasil, que é violão, né? Aí eu fui lá, me dei bem com ele. Hoje a gente se dá melhor, né? Mas eu mais agrido ele, coitado, do que toco. Conheço gente que toca muito bem. Mas, coitada da Marinalva, não ia mais tocar piano. Se a Marinalva tivesse nascido na década de 20 e tivesse estudado piano, em primeiro lugar, provavelmente ela não seria nem adventista. Provavelmente não seria nem adventista. Em segundo lugar, que se aprendesse a tocar piano, ia poder tocar só em casa. Porque na igreja não podia tocar, em hipótese alguma. Era um instrumento extremamente utilizado em cabarés, por exemplo. Não podia tocar na igreja nunca. Não pode. Proibido. Uma outra coisa curiosa, que diz respeito muito ao tempo histórico, a maneira como as pessoas se comportam e tal. Houve um tempo que, esse tempo ainda existe, infelizmente, né? Mas houve um tempo que mulher não podia nem cortar cabelo. Esses dias eu fui num lugar que teve uma pessoa lá que sofreu uma represália porque fiz um corte moderno demais. Mas assim, mas houve um tempo que mulher não podia cortar cabelo. Assim como houve um tempo em que mulher não podia votar. Assim como houve um tempo que mulher não podia trabalhar. Assim como houve um tempo que mulher não podia decidir se ia ter filhos ou não. Assim como houve um tempo em que mulher vivia casada com um camarada, o camarada dava na cara dela, maltratava os filhos dela, tinha praticamente posse, domínio, controle sobre sua vida, e ela não podia fazer absolutamente nada. Nada, porque se chegar numa delegacia e denunciar, não dá nada. Apesar que até hoje não dá muita coisa também não. Mas pelo menos tem delegacia da mulher, tem tudo isso aí, né, hoje, né? Mas houve um tempo em que isso era normal e era aceitável, do ponto de vista social, cultural, era uma coisa digerível, né? Hoje, se a gente encontra um casal que a gente sabe que tem um homem que bate numa mulher, todo mundo fica assim, poxa, peraí, esse cara é um monstro, né? Mas houve um tempo em que o homem batendo numa mulher era tipo assim, não, mas ele é o marido dela, isso é assim mesmo, né? E vocês acham que isso era diferente dentro da igreja? Eles acham que era diferente. Não era. Não era. Na igreja houve um tempo em que o marido batia na mulher e está batido. Ele é o marido dela, ele bate em quem ele quiser. É assim mesmo. Por quê? Isso mostra o seguinte. Uma coisa. Muda o tempo histórico, muda a cultura. Muda a cultura, muda a sociedade. Muda a sociedade, muda a igreja. Ou vocês acham que a igreja é uma ilha na sociedade? Ninguém trabalha, ninguém convive com ninguém. As pessoas dizem assim, não vamos permitir que o mundo entre na igreja. Meu amigo, para não permitir que o mundo entre na igreja, não pode ninguém entrar na igreja. Porque eu vivo nesse mundo aqui, ó. Eu vivo aqui nesse mundo, pelo menos eu não vivo em outro mundo, né? Eu vivo nesse mundo aqui, eu trabalho nesse mundo, eu como nesse mundo, eu bebo nesse mundo, eu me relaciono nesse mundo, eu tenho uma vida nesse mundo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, assim, né? A gente confunde um pouco as bolas, a gente troca as bolas, assim, às vezes, né? Então, veja bem, as religiões, elas mudam em função do tempo histórico, do lugar social, da cultura. Agora eu vou falar do tempo histórico, né? Eu estava falando agora do tempo histórico, né? Do tempo, né? Antigamente era uma coisa e a outra porque a sociedade vai mudando. Por exemplo, às vezes dentro do mesmo tempo histórico,
mas em lugares sociais distintos, a igreja também é diferente. Por que a igreja é diferente? Porque o lugar social é outro, porque a cultura é outra, porque a realidade é outra. Por exemplo, as pessoas gostam de usar como exemplo a África, não sei, como se a África fosse um país, né? A África é um continente, né? Fala-se uma opção de língua lá, tem uma opção de países lá, né? Mas a África, né? A África é meio que uma coisa só, né? Para a gente aqui, mas para eles não. Mas, por exemplo, falando de determinadas etnias na África, por exemplo, em lugares sociais específicos e tal, por exemplo, em Angola é muito natural, mudou um pouquinho, mas é muito natural em Angola, por exemplo, que o cara, quando começa a namorar uma menina, ele nem beija ela, não pode beijar. Aliás, tem gente que começa a namorar e não pega nem na mão. Eles, no máximo, sentam junto na igreja. Sair sábado à noite, de jeito nenhum. Mas não pode nem, tipo, aquele negócio assim, casalzinho, bonitinho. Não pode. Não pode. Quando é que o cara vai dar o primeiro beijo na mulher dele? Quando casa. Olha, que doideira. Um negócio inimaginável para mim, né? Eu namorar com uma garota, namorei e casei com a Suzana, a pessoa, 2 anos, só pode olhar. Meu amigo, eu teria morrido do coração. Imagina. De hormônio à flor da pele até aqui, ó. Como é que você só pode olhar a garota assim, ó? Ela é minha namorada. É sua namorada? É minha namorada. Né? Mas eu não vejo você junto, mas é porque não pode ficar junto mesmo, mas ela é minha namorada. Ela é. Você imagina? Aqui no Brasil, normal. Ué, o camarada tem uma filha, o outro tem um filho e tal, vão namorar e tal, namora, casalzinho, dá beijinho, abraça e tal, normal, né? Em Angola não pode. Mesma igreja, realidades sociais distintas, culturas diferentes, a igreja muda em função do lugar social. Quer ver uma coisa? Vou até mais longe. Se você sair daqui, vou fazer uma distinção bem entendeu? Você sai daqui, por exemplo, de São Paulo, você atravessa a fronteira, vai para o sul de Minas, é outra igreja. É outra igreja. Tem coisas que nós somos parecidos, sim, mas já é outra igreja lá. Então, veja só. Onde é que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer? Que aquilo que caracteriza grupos religiosos, aquilo que caracteriza, por exemplo, segmentos da sociedade, tal, tudo isso diz muito respeito à cultura, ao tempo histórico, ao lugar social. E essas coisas relativizam o homem, enquanto indivíduo. Ok? Ele precisa ser aferido a partir dessas condicionantes. Se não for a partir dessas condicionantes, você não conhece nada do cara. Ok? E o que caracteriza um seguidor de Cristo? Aí eu vou pegar. O que caracteriza um seguidor de Jesus Cristo? Gente, existe uma coisa que Deus determinou, que Jesus Cristo determinou, como característica principal, elementar e inegociável do seguidor de Jesus Cristo. E essa característica é? João 13, 35. João 13, 35. Aquilo que caracteriza um seguidor de Jesus Cristo, irmã, é o seguinte, é bem simples. É algo que transcende e ultrapassa o lugar social, o tempo histórico, a realidade econômica, ultrapassa as condicionantes sociais, a cultura, ultrapassa todos os elementos que relativizam o ser humano, ultrapassa toda e qualquer percepção, até mesmo do homem, de estabelecer um conceito de quem ele é. Porque o que caracteriza o seguidor de Jesus Cristo é uma palavrinha muito simples, muito falada, pouco praticada, banalizada no tempo em que nós vivemos, chamada amor. Um seguidor de Jesus Cristo, na Angola,
e um seguidor de Jesus Cristo no Brasil. Um seguidor de Jesus Cristo no Brasil do século 21. Um seguidor de Jesus Cristo no Brasil do século 19. Um seguidor de Jesus Cristo na Alemanha do século 20 ou na Austrália do século 17, a característica principal, elementar e necessária e inegociável de um seguidor de Jesus Cristo, não importando o tempo histórico, cultura e lugar social, é amor. Amor. Nisto conhecerão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Essa é a primeira coisa que eu queria deixar aqui. Agora eu vou amarrar a boca do saco, para a gente dar o próximo passo. Versículo 12 da primeira carta de João, capítulo 4, versículo 12, diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e em nós o seu amor é perfeito. Por que João escreve isso aí? João escreve isso aí por causa de uma coisa. Enfim, existem muitas implicações e tal, mas eu gosto de usar essa. Ouça bem o que eu vou te dizer, e se você ficar, como ontem, né, eu falei uma coisa, se você ficar com o que eu falei aqui, está ótimo, já está bom, valeu ter vindo aqui. E essa é a coisa que eu vou falar aqui hoje também, que se você ficar com isso, você não precisa ficar com música minha, com nada, nem com tudo que eu falei aqui. Se ficar só com isso, para mim valeu. Ouça bem, Deus escolheu, isso é algo que vem dele, foi imposto, aceita, se não aceita, não vai ser cristão, vai ser outra coisa, mas para ser cristão tem que ser desse jeito. Deus escolheu ser amado no próximo. Vou repetir. Deus escolheu ser amado no próximo. Por quê? Porque ninguém jamais viu a Deus. Mas se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E em nós o seu amor é perfeito. Posso provar para você? Muito simples. Vinde benditos de meu Pai e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Segue falando. Essa parte ninguém lembra, né? O que vem depois, né? A gente gosta da vitória, né? Yes! Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Se falar, graças a Deus, está preparado desde a fundação do mundo, amém e tal. Mas por quê? Mas por que vinde benditos de meu Pai? Por que você vai entrar no reino que está preparado desde a fundação do mundo? Por quê? Porque tive fome e me deste comer. Porque tive sede e me deste beber. Eu estava preso e fui visitado. Eu estava nu e fui vestido. Eu era forasteiro nessa terra esquisita aqui, estranha, que ninguém me recebeu e você me recebeu, você me deu acolhida. Mas, Senhor, quando que em toda a sua glória, em toda a sua majestade, com todo o teu poder, quando foi que, diante disso tudo, o Senhor teve fome, teve sede, estava nu ou era forasteiro? Em verdade vos digo, quando você fez a um dos meus pequeninos, a mim também o fizeste. Deus escolheu ser amado no próximo, no outro. É por isso que quem quer ver a Deus, ou quem pede muito para ver a Deus, na verdade está absolutamente insensível ao próprio Deus. Porque se você quiser ver Deus, você tem que olhar para o lado. Você tem que olhar para o lado. Porque Deus escolheu ser amado no outro. E que outro é esse? Naquele que precisa ser alvo da justiça de Deus. E quem é que precisa ser alvo da justiça de Deus no mundo em que nós vivemos? É o oprimido. É o pobre. É o emocionalmente instável, é o desequilibrado, é o que tomou escolhas erradas na vida, que fez aquilo que não deveria ter feito, e que se lascou na vida, e está sofrendo igual um cachorro, e olha para trás e fala assim, que desgraça de decisão que eu tomei para a minha vida, eu estou colhendo os frutos de tudo que eu fiz, estou sofrendo, estou amargurado. É esse que é alvo da justiça de Deus. É esse
que Deus escolheu para que você ame Ele. Entendeu? Ouça bem, não existe amor do homem para com Deus sem que esse amor passe necessariamente pela relação do homem para com outro homem. Ou como pode você dizer que ama a Deus a quem não vê e odeia a seu irmão a quem vê? É o que João segue dizendo. Todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto consiste o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus primeiro, mas que Deus nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se assim Deus nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Você entendeu a equação? Entendeu? Aí vamos lá. Agora, beleza, já falei o texto, a gente já entendeu, né? Tudo certo. Agora vamos direto ao ponto. Que raio é esse de cristianismo que a gente pratica se a gente não se ama? Uma hipocrisia do diabo, cara. Que troço mais maluco, gente. A gente vem para cá, senta aqui, vamos jogar limpo aqui. Eu não estou falando de vocês também, eu estou falando de mim também, né? Vamos, né? Quem me conhece sabe que às vezes eu falo até demais a respeito de mim, às vezes eu sou sincero demais a respeito do que vai dentro de mim, e às vezes eu sou até mal interpretado por isso. Mas, gente, vamos jogar limpo. A gente está brincando de clube, né? Não é? Qual é a diferença entre essa igreja, por exemplo, e o clube que você frequenta aí no fim de semana, que você paga lá a carteirinha de sócio? Você está pagando uma carteirinha, né, de sócio aqui, né, que é o dízimo, né? Você paga o dízimo, porque na tua cabeça é pagamento, né? Você paga, isso te dá uma credencial de impolutez, e aí você vem aqui, senta, fala assim, eu sou crente, bota uma Bíblia no braço, esse é meu clube, né? Meio Nextel, né? Esse é meu time, esse é meu clube, né? Aí você faz umas panelas e tal. Aí você cria laços de identificação aqui dentro, com A, com B, com C. Mas aquele ele já não tem muito a ver comigo, então eu tenho o meu esquema aqui e tal. E a gente, beleza, irmão, dá um abraço, feliz sábado, longe de mim, em nome de Jesus, né? E a gente vai vivendo. E o tempo vai passando. E a gente continua aqui. E a gente fala assim, você faz o quê? Eu sou cristão. Ah, legal, você é cristão, que bacana e tal. Mas você é um diabo dentro de casa. Você inferniza a vida da tua mulher. Seus filhos têm pouco relacionamento com você. Porque você acha que ser pai, você acha que ser homem é trabalhar e botar dinheiro dentro de casa. E esse é só um pedaço do seu trabalho. Má notícia, ser pai é uma opção de coisa a mais do que isso. Ou você não atende seu marido da maneira como ele gostaria que seja atendido, ele não se sente amado por você, não se sente acolhido por você. Você não se submete a ele. E eu estou falando de submissão no sentido mais puro da palavra, não estou falando de subserviência. Você não é serva do seu marido, você não é escrava do seu marido, mas você não se submete a ele. Ele sente que toda vez que ele fala, é como se ele não tivesse moral, crédito e nem condições de ser ouvido por ninguém, que dirá pela mulher dele. Né? Como é que a gente vai continuar assim, gente? Olha, eu tenho as minhas mazelas, eu tenho as minhas dores, né? As minhas lutas, as minhas hipocrisias, eu tenho as minhas, os meus preconceitos, eu tenho, assumo. Mas, gente, ou a gente vive isso aqui, entendendo que a característica elementar de um seguidor de Jesus Cristo é a capacidade que ele tem, e isso é fruto do Espírito, isso é ação de Deus sobre a sua vida, é a capacidade que ele tem de se inclinar na direção das demandas do outro, amando. Ou a gente passa a viver isso aqui, ou, cara, é melhor não ficar aqui dentro.
Sabe por quê? Porque você vira uma desgraça para uma opção de coisa, entendeu? Aí você começa a encher a paciência do seu pastor por causa do tamanho do cabelo dos outros. Aí você começa a encher a paciência dos outros por causa de um instrumento que colocaram aqui, que você diz que você não gosta, que não sei o quê, que é do diabo, que não sei o quê. Aí você atormenta todo mundo, entendeu? Aí você começa a encher a paciência dos outros por causa do tamanho de saia. Aí você começa a ficar doido. Você começa a ficar insuportável. E aí começa a ficar difícil te amar. Embora eu tenha que te amar. Entendeu? Ainda assim eu tenho que te amar. Só Deus mesmo. Mas, mano, quando começa a entrar nesse ciclo de violência, de opressão contra o outro, existe uma boa e uma má notícia. A má notícia é que tu é qualquer coisa, menos seguidor de Cristo. Essa é a má notícia. A boa notícia é que a única coisa, ou vamos dizer assim, a mesma coisa que caracteriza um seguidor de Cristo, que é o amor, é a mesma ferramenta para quebrar o ciclo da violência e transformar as pessoas. A única coisa que quebra o ciclo do ódio e da violência é o amor. Porque não há outra resposta para dar ao amor que não seja amor. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu já vi algumas vezes, foi uma nem duas não, já vi algumas vezes, algumas histórias, alguns exemplos, e provavelmente você conhece alguns também, de gente que foi machucada, ofendida, maltratada, e que decidiu dar um salto de coragem, de loucura, porque eu digo que isso é loucura, porque sabedoria do homem para Deus é loucura, mas a sabedoria de Deus para o homem é loucura. E isso é loucura para a mentalidade, para a racionalidade humana. Eu já vi gente ser maltratada, ser ferida, e essa pessoa decidiu, como num salto de loucura, amar a quem feriu, a quem o feriu. E olha, eu vi essa pessoa ser ferida 1, 2, 3, 4, em algum momento, o que fere começa a desmontar. Começa a desmontar. Sabe por que começa a desmontar? Começa a desmontar porque não há escolha para quem é alvo do amor. A única resposta possível para o amor é amor. E aonde que eu estou querendo chegar? Muito simples. Seria mais prático aqui. Do direto ao ponto. 9 horas já. Tá bom, né? Tá bom, né? Vamos embora, né? Tá gostoso? Brincando. Muito simples. Onde é que eu quero chegar? Você sabe quem você ofendeu. Sabe. Você sabe. Eu sei quem eu já ofendi. Inclusive, eu vou dizer para vocês, eu tenho hoje, no meu caderninho, 3, 4 pessoas que eu gostaria de enforcar. Eu gostaria de enforcar, de verdade. Se eu pudesse, eu pulava um pescoço, apertava e enforcava. Entendeu? Porque é gente que perturba meu juízo. Mas eu tenho hoje anotado no meu caderninho o nome dessas pessoas. E às vezes eu falo mal delas. Às vezes eu não aguento. Às vezes alguém chega para mim e fala alguma coisa e tal, não sei o que lá. Fulano não presta mesmo, eu vou e meto a boca. Falo um monte. Aí eu falo assim, caramba. Mas eu pedi para Deus para aprender a amar essas pessoas. Eu pedi. E eu pedi para Deus colocar no meu coração o desejo de orar por elas. Porque nem para orar por elas eu tenho vontade. Mas eu pedi para Deus colocar no meu coração o desejo de orar por elas. E eu vou dizer para você, eu ainda tenho arestas a aparar com essas pessoas. E um dia eu vou aparar essas arestas. Mas hoje eu consigo orar por elas. Hoje eu consigo. Hoje eu consigo orar por elas. Há pouco tempo atrás eu fiquei sabendo que uma delas se arrebentou aí, por decisões que tomou e tal. E eu
por um momento eu, dentro do meu coração, eu me compadeci dessa pessoa e eu sofri o que essa pessoa, eu senti um pouco do que essa pessoa estava sentindo. E eu agradeci a Deus. Agradeci porque o Senhor colocou no meu coração compaixão por ela. Ela sabe que ela me machucou. Ela sabe. E vai ter um momento que eu vou chegar. Não é a hora ainda. Mas vai ter um momento. Mas eu já estou em paz com Deus hoje. Embora muitas vezes essa pessoa faça coisas que eu fico, né? Mas eu já estou em paz com Deus em relação a isso. Estou em paz, estou leve. Eu tenho certeza que aqui tem gente que você não se dá. E que já te feriu. E que já te machucou. Assim como eu sei que tem gente aqui que você sabe que você já machucou. Você sabe que você já feriu. Que você passa por ela, vocês se falam até. Entendeu? Um abraço, oi, tudo bem, feliz sábado e tal, não sei o que lá. Mas, por exemplo, você não chamaria essa pessoa para ir na sua casa comer. Não chamaria. Você consegue passar por ela aqui na igreja até. Eu acho que esse caso é até pior. Porque tem um caso que o cara não consegue olhar um no olho do outro, né? Aí todo mundo sabe que o negócio está ruim, aí sempre tem alguém intervindo, né? Veja bem, irmão, vamos ser, cede um pouco você, cede um pouco o outro e tal, vamos deixar isso para lá e tal, aí tem até chance de um dia esses dois se darem bem. Agora, aqueles que se cruzam, olham no olho um do outro, falam assim, oi, tudo bem, feliz sábado, graças a Deus, amém, amém, que bom. Você veio aí, né? Ah, neném nasceu, né? Que bom, graças a Deus. Mas você nunca vai chamar essa pessoa para comer na sua casa porque você tem horror a essa pessoa. Qual de coisas que ela fez que você não concorda e tal. Esse caso é até pior. Que você consegue cruzar com ela no corredor da igreja, pelo menos. Essa pessoa, de repente, nunca vai saber o tanto que ela já fez mal para você. Ó, meu apelo hoje é para a gente quebrar o ciclo da violência. Porque esse ciclo é um ciclo de violência. De uma violência surda. De uma violência escondida. De uma violência abafada. Mas que está lá, pulsando embaixo. Alguém já teve inflamação por conta de pus? Alguém já teve assim, inflamação assim de machucar e tal, e fechar e ficar inflamado por dentro? Fica pulsando lá dentro assim, ó, doendo. Você olha por fora, você não diz que o negócio está tão ruim, mas está pulsando por dentro. E a única coisa que quebra o ciclo da violência é o amor. É a única coisa. É a única coisa. Sabe, eu durante um tempo na minha vida, durante um tempo eu tive muita dificuldade assim de entender um pouco a cabeça do meu pai, sabe? Tive muita dificuldade assim. Aí depois que eu casei, filho e tal, você começa a entender algumas coisas. Mas em todo esse tempo, as coisas só deram certo, e muita coisa só entrou no lugar porque eu amo meu pai, entendeu? Porque se eu não amasse ele, meu amigo, tenho até medo de falar o que seria da minha vida, entendeu? Mas você só consegue entrar na vida da pessoa e entender essa pessoa a partir dela, não a partir de você, quando você ama. Eu queria apelar para nós quebrarmos o ciclo da violência hoje. Quebrar. E essa é uma decisão unilateral. Unilateral. Eu já desfiz nós que vocês não têm a mínima noção de como eram cegos e aparentemente impossíveis de serem desfeitos. Eu já desfiz nós que vocês não têm a mínima noção de como eles se tornaram uma coisa boba quando eu cheguei perto de alguém e disse, olha, meu amigo, é o seguinte, eu sou uma desgraça de um ser humano, eu tenho trilhões de defeitos,
E tem hora que eu acho que eu estou certo, tem hora que eu acho que você está errado. Mas eu preciso dizer para você que eu preciso te amar. Me entenda, me ajuda. Eu preciso me dar bem com você, eu preciso amar você. Eu quero que você me perdoe naquilo que eu te feri, mesmo eu achando que eu estou certo. Sabe por quê, gente? Uma coisa que eu preciso dizer aqui, para a gente fechar, tá? Agora eu vou fechar, juro. Juro. Quem jura mente, né? Mas eu vou fechar. Uma coisa que a gente precisa entender aqui, gente, é o seguinte. Geralmente, uma vez eu ouvi uma frase de um cara bem conhecido e tal. O cara dizia assim: eu não peço desculpas. Se eu estou certo, eu não peço desculpas. Por que eu vou pedir desculpas se eu estou certo? Bom, porque veja bem, se o camarada me ofendeu, ou se eu falei alguma coisa, que o cara pode até se sentir ofendido, mas se eu falei dentro da razão, estando certo, não tem por que pedir desculpas. Eu virei e falei assim, só que é o seguinte, amigo, desculpas, ou vamos colocar assim, perdão seria a palavra ideal, né? Porque desculpa é desfazer a culpa, né? E que é diferente de perdão. Perdão é a eliminação da culpa, né? Então, assim, mas eu não peço perdão, mas por que você não pede? Não, porque se eu estiver certo, tal, mas beleza. Mas se dentro da sua razão, mesmo estando todo certo, se tiver alguém ferido, sofrendo, por causa que você está certo, você não vai se aproximar dessa pessoa e pedir perdão, não? Ele, não. Falei, então tu não é cristão. Tu não é cristão. Sabe por que não é? Por quê? Porque essa pessoa é alvo da justiça de Deus. Sendo alvo da justiça de Deus, estando oprimida por conta de uma coisa que você mesmo achando que tinha razão, e mesmo você convencido de que tem razão, você praticou, você tem que ir lá e pedir perdão mesmo assim, porque você a feriu. O perdão não depende se você está certo ou se você está errado. O perdão depende de se alguém está machucado. Você entendeu? Então, por exemplo, um exemplo muito simples. Às vezes eu brigo com a minha mulher. Casamento, opa, quem aqui tem um casamento e nunca brigou, que atire a primeira pedra, né? Casamento é assim mesmo. Inclusive, ele só cresce às vezes com as brigas, né? Porque tem coisa que você não fala nada, ninguém fala nada, fica todo mundo chateado um com o outro, você vai levando, aí um dia o cara aperta a pasta de dente no lugar errado, você se separa. Lógico, você está com 1 zilhão de coisa acumulada. E, às vezes eu brigo com a minha esposa, e eu estou coberto de razão. De verdade. Às vezes é ela que errou. E eu vou e pá, falo. Falo, escuta aqui, ó, isso aqui está errado. E não sei o quê, eu fico aborrecido e tal, eu não gosto disso e tal, parará, falo. Poxa vida, já falei com você que eu não gosto e tal, não sei o que lá. Ela, tudo bem, mas eu não fiz por mal. Não fez por mal, mas fez de novo e tal. Aquela coisa de casamento que a gente já sabe, né? Mas fez de novo e tal, parará. Eu estou com razão? Tô. Eu estou certo? Tô. Mas eu vou lá pedir perdão às vezes. Sabe por quê? Porque às vezes eu falei, estava certo, tal, não sei o que lá, mas aquilo doeu nela. Doeu. E ela vai para a cama, dormir, e eu já conheço minha esposa, e eu sei que ela não está bem. Ela fica monossilábica, ela vai logo arrumar uma coisa para fazer, e eu sei que ela está sofrendo. Eu estou certo? Estou. Eu vou lá falar para ela, eu estou errado. Não, eu estou certo. Mas eu sei que eu te feri, mesmo estando certo. Então, por favor, me perdoa. Perdoa. Eu não queria te machucar. Eu te amo. Pronto. Resolvido. O contrário acontece reiteradamente. Às vezes ela fala alguma coisa comigo, ela está coberta de razão. Mas, às vezes é o jeito de falar, às vezes é a maneira como vai dizer, ou às vezes não é nem o jeito de falar, a maneira como vai dizer. Você sabe que você erra sempre naquilo. E aí você erra de novo, e a pessoa fala, cara, de novo. Aí você se sente mal. Aí você fala, que desgraça de pessoa que eu sou. E de novo, cara, como é que eu não melhoro? Né? Eu sofro. E mesmo ela estando certa, ela se aproxima de mim. Esse é um acordo que a gente tem. Se a gente vê que um ou outro está sofrendo, tem que ir lá pedir perdão. Aí ela vem e fala, olha, eu
Eu não acho que eu estou errada, eu acho que eu estou certa, mas eu sei que você está machucado. Me perdoa. Não quero ver você sofrer, eu te amo. Pronto, resolvido. A gente pode aplicar isso hoje aqui? O que você acha? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode. Você pode estar achando que você está coberto de razão. De repente você até está coberto de razão, mas tem alguém sofrendo. E você sabe também quem você ofendeu. E você às vezes foi ofendido e o cara nem sabe que te ofendeu. Então está na hora da gente quebrar o ciclo da violência. E nos amarmos uns aos outros. Sabe por quê? Porque ninguém jamais viu a Deus. Ele já está passando a mão na barriga da esposa aqui. Já sei que tem alguma coisa esquisita, né, que rolou, né? Está esperando ela pedir desculpa, né? Então tá bom. Sabe por quê, gente? Porque ninguém jamais viu a Deus. Mas se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós, permanece em nós. E em nós o seu amor é perfeito. Me parece que para o amor de Deus acontecer, é preciso acontecer na síntese relacional do homem para com o homem. Meu desejo, de todo o meu coração, de verdade. E aqui eu não falo da boca para fora. Falo de verdade, mesmo. Que Deus corrija a maldade de existir que eu sou. Que Deus me ensine a amar as pessoas que eu tenho que amar. Porque amar os seus é mole. Difícil é amar os que não são os seus. Ou pelo menos os que deveriam ser seus e não são. Que Deus corrija a maldade de ser e de existir que eu sou. Que Deus me ensine a amar as pessoas do jeito que elas são. Que Deus me ensine a ser piedoso, caridoso, gentil. Se nós amarmos uns aos outros, se nós cuidarmos uns dos outros, uma série de problemas que nós temos aqui não existiriam mais, porque eles se tornariam pequenos diante da necessidade do outro. Meu desejo é que essa igreja não seja chamada de igreja adventista do sétimo dia. Igual uma menininha falou uma vez, num dos sermões do pastor Fernando, uma menininha sentada do lado de uma parente, cutucou a saia da parente e falou, eu sei o que significa aquela sigla ali no púlpito, IASD. E aí a moça falou assim, o que significa? Ela, Igreja Amorosa do Senhor Deus. Meu desejo é que a igreja adventista do sétimo dia seja reconhecida como a igreja amorosa do Senhor Deus. A igreja que ama, que está inclinada na direção das necessidades dos outros. Que nós sejamos reconhecidos para além da realidade do sábado, de realidade inquestionável e insofismável do sábado. Para além disso, que nós sejamos reconhecidos como uma igreja que tem como característica fundamental e elementar o amor, que é a característica de todo seguidor de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe você. Queria cantar mais uma canção. E que saímos daqui tranquilos e certos de que o Senhor está entre nós. Quando eu olho para você, eu me lembro que Deus criou você e amou você. É por isso que você se parece com Deus, por dentro e por fora, a toda hora. Quando eu olho para você, eu me lembro que Deus é o Pai do céu que nos criou. É por isso que você se parece comigo, é meu irmão, é meu irmão. Você vale o sangue de Cristo,
Você é a glória de Deus. Você é a grande esperança de mostrar para o universo que o amor de Jesus valeu. Quando eu olho para você, eu me lembro que Deus criou você e amou você. É por isso que você se parece com Deus, por dentro e por fora, a toda hora. Quando eu olho para você, eu me lembro que Deus é o Pai do céu que nos criou. É por isso que você se parece comigo. É meu irmão, é meu irmão. Você vale o sangue de Cristo. Você vale. Você é a glória de Deus. Você é a grande esperança de quê? De mostrar para o universo que o amor de Jesus valeu. Quando eu olho para você, eu me lembro que Deus criou você e amou você. É por isso que você se parece comigo. É meu irmão, é meu irmão. É meu irmão. Obrigado, Felipe. Só que tem uma coisa aqui, viu? Eu gostaria que você desse uma olhada nesse relatório que o nosso Media Center mandou para nós. Olha só. Uau! Viu? Caramba! 8 países: Brasil, Inglaterra, China, Estados Unidos, Egito, Reino Unido, Japão, Coreia do Sul. Obrigado a você, internauta, que esteve assistindo, esteve louvando ao nosso Deus junto conosco, né? E o nome das cidades aqui é complicado falar, né? Olha só, as de São Paulo, aqui do Brasil, tudo bem, mas da China, Hangzhou, Qingdao, Guangzhou, Zhaoqing, Mansura, Cardiff, Shinjuku, é isso, né? Shinjuku, né? E agora, as outras são mais fáceis, né? Que são nos Estados Unidos. Incheon, Sacramento, Chicago, Austin, Chongzhou, Tamalpais, Homestead Valley. Nossa, precisa torcer a língua para falar isso aqui, viu, gente? Obrigado a você mais uma vez, que Deus te abençoe, que Deus conserve os seus caminhos. Obrigado, Felipe, por ter a coragem de ser um valente e falar coisas assim para nós. É chamar o pecado pelo nome e realmente desmascarar a nossa condição. É engraçado que eu falei para minha esposa sexta-feira, estava no encontro jovem na Vila Cisper, exatamente falando sobre isso, sobre a desconstrução do eu e saber qual a razão de nós estarmos aqui hoje. Por que que você se diz um cristão? É só no nome? Pense, meu irmão, e mude, ou esqueça o carimbo no seu passaporte. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui.
Nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui, porque o Senhor tinha um propósito para isso. E com humildade, Senhor, diante da Tua glória, diante da Tua presença entre nós, eu espero, Senhor, que mesmo com todas as minhas limitações, com todas as nossas limitações aqui, de quem está organizando o culto, de quem está cantando, de quem está pregando, que sou eu, ou de quem está organizando e tomando conta, que abriu a igreja, que tomou conta de som, de tudo, eu espero que nós, nas nossas limitações, tenhamos sido instrumentos a fim de que a Tua vontade fosse feita nesse lugar, Senhor. E nós agradecemos ao Senhor por nos usar. Agradecemos ao Senhor por permitir que nós sejamos parte de seu corpo. E agradecemos ao Senhor porque na síntese de relacionamento do homem para com o homem o Senhor se revela. O seu amor se faz, se refaz. E o seu amor nos aperfeiçoa em amor, uns para com os outros. E eu agradeço ao Senhor porque o Senhor é maravilhoso. Agradeço ao Senhor porque o Senhor, de um jeito que eu não compreendo, de um jeito que eu não sou capaz de conceber, que eu não sou capaz de racionalizar, o Senhor ainda insiste em usar homens como eu, ainda insiste em chamar pessoas como as que estão aqui nessa igreja. E eu agradeço ao Senhor pelo tamanho da Tua misericórdia, que eu não consigo compreender, mas eu agradeço. Eu peço ao Senhor também que aqueles que estão feridos aqui, nós temos pessoas aqui que estão machucadas, estão feridas, estão sofrendo, mil dificuldades. Uns choram, outros não, outros guardam, cada um reage de um jeito. Mas, Senhor, eu queria pedir que essas pessoas dessem um salto de fé e tomassem a decisão de ir na direção daquelas pessoas que ou as ofenderam, ou que elas ofenderam em algum momento, que machucaram, que estão feridas, mesmo cobertas ou não de razão. Que o Senhor as dê a força, o ímpeto de caminhar na direção daqueles que são seus irmãos, né? Que são o alvo da graça, da misericórdia, do amor e da justiça de Deus aqui nessa terra. E eu peço ao Senhor que nessa síntese de relacionamento, nesse nó que aparentemente é tão cego que não pode se desfazer, que o amor seja a ferramenta que vai quebrar o ciclo da violência. E nós agradecemos ao Senhor, porque esse amor não é só nosso, ou não nasce de nós, mas nasce em nós. E nós agradecemos porque Deus é amor, e agradecemos porque Jesus Cristo é amor, e agradecemos porque a característica do discípulo de Jesus Cristo também é amor. E há o amor que nos liga, que nos une, e que nos torna seus, e que torna o Senhor nosso. E nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui e nos trouxe essa mensagem. Leva-nos de volta para os nossos lares na Tua companhia, liberta-nos para o Teu reino, toma conta de nós e das nossas famílias, em nome de Jesus. Amém.